Fala galera, mais um vídeo, uma dica legal aqui pra gente no processo, para te ajudar no processo de fechamento de arquivo aqui no Illustrator. Assim como no Corel, que a gente passa pelo processo de conversão da fonte em curvas, no Illustrator também é possível, na verdade também é recomendado você utilizar essa mesma técnica, converter todos os textos que você utilizou em curvas antes de enviar esse arquivo para impressão, tá? Então a forma de você fazer isso aqui é muito simples. Vamos lá, eu tenho dois tipos de textos aqui, ó, que eu deixei de exemplo pra gente, tá? Você vai fazer o seguinte: você vai selecionar aonde você encontra, aonde você criou, onde você colocou o texto. Você pode selecionar tudo de uma vez. Você clica com o botão direito sobre os textos e utiliza esse menu aqui, Create Outlines, que na verdade é a mesma coisa de converter o texto em curvas. E aí você nota aqui, ó, quando você clica sobre o texto, ele já é um vetor como qualquer outro que você utilizou dentro do seu arquivo. Até esse aqui, que era um texto de parágrafo, você percebe que ele já virou um vetor, um desenho, e não mais uma fonte. Então você vai evitar o problema de troca de fonte caso envie esse arquivo para impressão. Beleza? Então, uma outra dica para você saber se os textos já estão convertidos em curva ou não, é você utilizar o modo Outline, que aí você consegue perceber. Quer ver? Dá uma olhadinha. O atalho para você visualizar nesse modo Outline é o Ctrl Y. Você vai apertar Ctrl Y, olha só, você vai perceber que os textos eles estão todos com um contorninho aqui, ó. Eu vou criar um vetor aqui, um quadrado, para você perceber que ele está igualzinho um quadrado ou elipse aqui, o círculo, que também são vetores, ó. Isso no modo Outline. Quando você volta para o modo normal, Ctrl Y novamente, tá? Então você consegue perceber. Eu vou voltar com Ctrl Z aqui para a gente deixar os textos como eles estavam no começo da nossa dica aqui. Quando você aperta o modo Outline, você vai perceber que ele não fica com um contorninho. Então isso significa que ele ainda não é um vetor, ou ele ainda não foi convertido em curvas. Tá vendo aqui, ó, tem até a borda do texto de parágrafo, você ainda consegue, clicando em cima deles, você ainda consegue fazer a alteração. Isso significa que ele ainda não é um texto em curvas, tá? Eu vou fazer novamente dois vetores aqui, ó. Olha só, olha a diferença. Quando você vem, faz aquele processo que a gente fez lá no início, Create Outline, aí agora a partir de agora ele já é um vetor normal, e aí você vai evitar problemas de fonte. Beleza? Essa foi a nossa dica rápida de hoje, como converter textos em curvas no Illustrator. Um abraço!